Sabe qual é a única coisa que se o tecladista de igreja não souber, ele não consegue tocar os louvores de ouvido? Ter o domínio total da escala. Eu sou o Márcio Oliveira e eu ensino tecladistas a tocar de ouvido na igreja 10 vezes mais rápido. E quando eu falo ter o domínio total, eu quero dizer sobre dois aspectos. O primeiro é saber as escalas no teclado em todos os tons. Escalas maiores e escalas menores. Nos tons naturais, que são aqui nas teclas brancas, né? E nos acidentes, que são nas teclas pretas aqui, ó, sustenido e bemol. O segundo é ter a melodia, ou o som da escala maior e menor gravada aqui, ó, no seu ouvido. Essa foi a escala maior, e essa é a escala menor. Viu? E por que eu não falei sobre ter o som de todas as escalas naturais, que é nas teclas brancas, e todas as escalas com acidentes, que é nas teclas pretas, gravadas no seu ouvido? Porque o nosso ouvido, quando ele grava uma escala, ele se adapta a qualquer tom. É como se o nosso ouvido tivesse um transpose. Para ele, não importa se a escala é de dó, se é de dó sustenido, se é de lá, se é de si bemol. No momento que você ouve um louvor, o seu ouvido se adapta automaticamente pro tom daquele louvor. Tá, Márcio, mas por que se eu não tiver o domínio das escalas, eu não consigo tocar de ouvido na igreja? Bom, são muitos motivos, né? Quando você vai tirar um louvor de ouvido, o primeiro passo é descobrir o tom daquele louvor. Mas para isso você precisa ter o som da escala aqui, ó, gravado no seu ouvido, para você conseguir identificar se o tom daquele louvor é maior ou menor. E se você, assim como eu, também não tem ouvido absoluto, você vai precisar ir pro teclado para descobrir qual escala está sendo tocada. Mas adivinha? Para isso, você também precisa saber a escala. Assim que você descobre a escala, você já sabe qual é o campo harmônico que está sendo tocado ali naquele louvor. Mas e para saber os acordes daquele campo harmônico? Você precisa ter o domínio da escala. Você precisa ter o domínio da escala até mesmo quando você vai tirar um louvor de ouvido e naquele louvor aparece um acorde que não faz parte do campo harmônico. Às vezes você vai tirar um louvor como Tu És, que é na tonalidade de Ré maior, assim, ó. Tu és por quem a minha alma esperou. E nele aparece um acorde de Dó maior, assim, ó. Você precisa ter o domínio da escala até mesmo para poder saber que aquele acorde de Dó maior não faz parte do campo harmônico de Ré maior. Ele faz parte do campo harmônico de Ré menor. Ele é o 7º grau do campo harmônico de Ré menor. Viu aí como é importante dominar a escala? Aí você pode estar pensando assim, pô, Márcio, já tentei várias vezes gravar a escala, dominar as escalas, mas eu nunca consegui. Eu quero te dizer que os tecladistas, eles só têm dificuldade em gravar as escalas porque eles tentam aprender do pior jeito, do jeito errado. E como é isso? Ele vai na internet, ele baixa lá um PDF e ele tenta gravar as notas que compõem aquela escala. Aí você para imaginar. São 12 escalas maiores e 12 escalas menores, porque são 7 teclas brancas e mais 5 teclas pretas. 7 mais 5 são 12. 12 escalas maiores e 12 escalas menores. Imagina o tecladista tentando gravar as notas que vão compor aquela escala. Demora demais, ele não consegue gravar e toda vez que ele precisa fazer uma escala, principalmente nos tons sustenidos e bemol, ele não consegue lembrar. É por isso que eu falo que o melhor jeito de você gravar a escala e que ninguém te conta é aprendendo a fórmula daquela escala. E você só precisa gravar 2 fórmulas. A primeira fórmula que serve para todas as escalas maiores e a segunda fórmula que serve para todas as escalas menores em qualquer tom. A fórmula de todas as escalas maiores é o seguinte: você sai de um ponto de partida, sobe um tom, sobe mais outro tom e meio, sobe mais um tom, o segundo tom, o terceiro tom e mais meio. Por exemplo, se eu for fazer a escala maior de si bemol é o meu ponto de partida. A partir do si bemol eu subo um tom, depois eu subo mais o segundo tom, aí eu vou subir mais meio tom, um semitom. Agora eu vou subir mais um tom, um segundo tom, um terceiro tom e mais meio tom. Assim eu tenho a escala de si bemol. Imagina que essa escala fosse de Fá sustenido, por exemplo. Saio do Fá sustenido, subo um tom, subo o segundo tom, meio. Depois eu subo mais um tom inteiro, o segundo tom inteiro, o terceiro tom inteiro e mais meio. E assim eu tenho a escala de Fá sustenido maior. Serve para qualquer escala em qualquer tom. Agora, já a fórmula para você poder fazer qualquer escala menor, você sai de um ponto de partida, sobe um tom, depois meio, depois sobe um tom, 2 tons, meio, depois você sobe mais um, 2 tons. Então é ponto de partida, 1,5, 1, 2,5, 1, 2. Imagina que eu quero fazer também a escala de si bemol menor. Saio do si bemol, que é o meu ponto de partida, subo um tom, depois meio, depois eu subo mais um tom, o segundo tom e meio, depois eu subo mais um tom,
segundo tom, tá aqui a escala de si bemol. Ponto de partida, um tom, meio, um tom, dois tons, meio, um tom, dois tons, tá aqui a escala de si bemol. Imagina que fosse escala de mi menor, por exemplo. Saio do mi, subo um tom, depois meio, depois mais um tom, segundo tom, meio, depois eu subo mais um tom e o segundo tom, e tá aí a escala de mi menor. A fórmula da escala menor também serve para qualquer tonalidade, tanto faz nas teclas brancas ou nos acidentes. Viu como é simples gravar as escalas sem preocupação de você gravar o nome das notas ou ordem das notas? Primeiro você grava a fórmula, o modelo. Gravando a fórmula e o modelo é muito mais simples. Depois você grava as notas. Com o passar do tempo você grava as notas de olhar, mas é muito mais importante que você grave a formação para que os seus dedos possam executar. É muito importante que todas as vezes que você for fazer a escala, tanto maior ou menor, com os seus dedos, quando você for digitar a escala, você precisa cantar essas notas que você está digitando. Por exemplo, na escala de Dó, ou por exemplo, na escala menor, enquanto você treina as escalas com os seus dedos, você precisa cantar essas notas da escala, para que essa melodia, para que o som da escala fique gravado no seu ouvido. Quanto mais você cantar a escala que você está estudando, mais rápido o seu ouvido grava o som dessa escala e mais rápido você consegue tirar os louvores de ouvido. Se esse vídeo te ajudou, salva esse conteúdo para quando você precisar estudar a escala, você já ter ele na ponta dos dedos. Deixa o seu like, me segue para você aprender muito mais como tocar teclado de ouvido na igreja 10 vezes mais rápido.